De volta com o programa Espaço Parlamentar e no programa de hoje eu converso com o vereador Edinho Guedes, que é do PMDB. Vereador, no bloco anterior a gente estava falando sobre o crescimento econômico da cidade, o desenvolvimento de Jacareí, que já é notório em todo o estado de São Paulo. Recentemente teve também o aumento do alvará provisório, que também vai acarretar um crescimento aqui da cidade, não é? Sim, o alvará provisório é uma ferramenta, né, que já no primeiro mandato, pequeno período que eu fiquei em 2007 enquanto suplente, eu batalhei muito para que isso ocorresse, porque Jacareí tinha muito estigma de que era muito burocrático abrir empresa na cidade, muita burocracia, era muito difícil. E estudando aí as ferramentas que outras cidades tinham para resolver esse problema, a ferramenta que nós encontramos chamava-se o próprio alvará provisório, que é o quê? A empresa vem, ela apresenta os documentos básicos de constituição dela, que é o contrato social, e um documento de cadastro que ela tem na prefeitura, ela dá a entrada, já recebe um alvará provisório. Por quê? Dependendo da atividade que ela exerce, ela já pode emitir nota fiscal, ela já recebe a inscrição municipal, pode faturar, ter lucro e com isso ver a questão urbanística, de habites, de outros desdobramentos que antes impedia a empresa, passava lá gastando, investindo, sem poder trabalhar. Então em 2007 nós conseguimos então instituir o alvará provisório, que era de 90 dias. E poderia ser prorrogado por mais 90, mediante a comprovação de que a empresa estava realmente tentando resolver os problemas e tal. E essa comprovação gerou uma nova burocracia, porque daí eles tinham que ficar fazendo esse julgamento e tal, e esse tempo acabava atrapalhando o tempo que eles podiam investir em regularizar a própria empresa. E com a vinda agora das novas empresas, a gente vivendo esse novo momento em 2012, eu vislumbrei a importância de que, inclusive trabalhando e escutando muito a Associação dos Contadores de Jacareí, que é uma entidade com que eu tenho bastante contato e sempre que tem alguma dúvida nesse sentido, converso com eles, porque são eles que recebem as empresas, nós chegamos a essa ideia. Então, por que não já tornar o prazo de 180 dias, porque era 80 mais 80, não, 90 mais 90, então por que não 180 direto, sem precisar dessa comprovação, né? E daí sensibilizando a prefeitura, conversando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles entenderam que era pertinente e tivemos então essa vitória aí recentemente, ampliando o benefício do alvará provisório. Então hoje as empresas, ao chegarem em Jacareí, têm 180 dias para resolver toda a sua documentação, o que tem sido, estamos tendo aí um feedback positivo, um prazo bastante razoável e tem estimulado então as empresas virem para cá, produzir, gerar emprego para a cidade e conseguir resolver seus problemas paulatinamente. Uma conquista sua também que está aqui no CAC, no Centro de Apoio ao Cidadão, é o MEI, né? O microempreendedor individual que presta um serviço aqui de graça no CAC, então, isso foi uma parceria, né? Também acabei de citar a Associação dos Contadores de Jacareí, que é o seguinte: o MEI, o microempreendedor individual, é uma lei, né, que foi criada para estimular que os empreendedores saiam da informalidade, que eles possam contribuir, possam inclusive ter a contribuição previdenciária para ter uma aposentadoria no futuro. E nós temos aqui no Brasil muitos empreendedores que ficam na clandestinidade muito tempo e isso até acaba causando aí o ostracismo e o não crescimento deles. Então o governo federal, vendo isso, fez essa lei e instituiu que os contadores deveriam, né, um número X de contadores, deveriam atender em seus escritórios essas pessoas. E esse atendimento nem sempre era satisfatório, porque chegava lá, não tinha marcado, atrapalhava e tal. E vislumbrando isso e conversando junto com a Associação dos Contadores, tivemos a ideia então de por que não criar um plantão de atendimento num local público, onde todos os empreendedores que queiram se adequar pudessem procurar num dia e hora marcado e daí sair dessa informalidade. Então, avançamos essa conversa, essa ideia deu certo, nós amadurecemos, conseguimos implementar isso aqui no prédio da Câmara, no Centro de Atendimento ao Cidadão que temos aqui no térreo, e tem, assim, feito filas, atendido com muita presteza eles que nos procuram, e fico feliz, né, de uma ideia articulada com um órgão representativo da cidade, que tem ajudado aí muitos empreendedores da cidade que eles ficavam escondidos e tal, a prosperar, a crescer, e isso é uma coisa que tem dado muito certo também. Uma luta sua antiga é a reabertura do posto fiscal aqui no município, que precisa, né, vereador? Isso, são todos temas conexos, né? Essa questão do posto fiscal é interessante porque o posto fiscal é um órgão do governo do estado de São Paulo que tem como função
fazer todo o trâmite burocrático do recolhimento dos impostos estaduais, né? Então, por exemplo, dúvidas com o IPVA, se você tira no imposto fiscal, qualquer problema que você tiver. Mas, em especial, os advogados, quando fazem o inventário, ele tem que recolher um imposto causa-mortes, que se chama, ele tem que ir nesse posto fiscal. E os contadores, para fazer a abertura das empresas, e aí está um ponto muito importante do posto fiscal, eles precisam do posto fiscal para fazer esse trâmite burocrático. Nós tivemos por muitos anos o posto fiscal aqui em Jacareí. O último local ele ficou lá próximo à Agência Santander, na Praça Conde Frontin. Só que depois o governo do estado, uma política de reduzir custos, tirou o posto fiscal aqui de Jacareí e levou para São José dos Campos, causando aí uma necessidade de deslocamento até a cidade, um tempo de atendimento muito exíguo e dificultando aí esse atendimento. E hoje nós temos a informação que esse posto tende a sair de São José e ir para Taubaté. Então, dificultando ainda mais, encarecendo o tempo e o serviço de abertura das empresas. E pesquisando e fazendo contato junto com o delegado regional tributário, né, aqui de Taubaté, e nós chegamos à conclusão que era possível fazer uma parceria entre a prefeitura e o governo do estado e reabrir o posto fiscal aqui em Jacareí. Fizemos essa proposta, o prefeito viu com muitos bons olhos, conseguimos firmar esse acordo. E hoje estamos já finalizando esse processo para reabrir o posto fiscal aqui no Centro de Atendimento ao Cidadão, o Atende Bem, que vai ser aqui na Prefeitura. Então, ela já tem essa estrutura de atendimento, então nós vamos voltar a ter esse serviço aqui na Prefeitura, facilitando novamente a vida dos advogados, dos contadores e de todos os contribuintes de impostos estaduais. Então, está ligado também ao desenvolvimento econômico, a facilidade de abertura de empresas. E também fiquei muito feliz de conseguir conquistar isso. Estamos implementando, mas já está nos finalmente. Então vamos mudar um pouco de assunto, falar um pouco sobre a comunidade de Jacareí. Você tem ajudado algumas comunidades a se organizarem como associação e lutar mais pelos seus benefícios. Vou dar um exemplo deles, a gente vai falar de outros exemplos, que é a Associação dos Profissionais de Beleza. Você ajudou eles a se organizarem, né? Sim, é legal esse tema e assim, didaticamente falando, eu penso que o vereador, além da obrigação de legislar e fiscalizar o Poder Executivo, ele tem a função de articular a sociedade e facilitar que ela consiga se relacionar com o poder público e acessar as ferramentas que o poder público tem para servi-la. Nesse ponto, né, eu sou convicto de que a melhor forma para isso acontecer é a sociedade civil se organizar. Porque o poder público ele consegue se comunicar e atender com muito mais facilidade um grupo organizado que sabe quais são os seus reais problemas e as prioridades para o seu atendimento do que um morador aqui, outro ali, que reclama, que escreve no Facebook, que faz um protesto. Fica aquela coisa espalhada que nem sempre o que fala mais alto está falando a verdade ou o que precisa. Então, ciente disso, né, e vendo a demanda que no gabinete existe, diária, da população procurando a gente, eu vi que a melhor forma que eu poderia ajudá-los era criar uma relação de independência e não uma relação de dependência, né? É até engraçado porque as pessoas veem no político, eu costumo diferenciar no politiqueiro, né? No político antigo, vamos colocar assim, é aquele cara que ele quer fazer o favor para trocar esse favor depois e tal, e criar um vínculo de dependência. E o meu mandato ele é totalmente contrário a isso. Nós trabalhamos com criar vínculos de independência. E como é feito isso? Ensinando ela a se organizar. Então, você citou o exemplo dos profissionais de beleza. Eu recebia no gabinete, isso nasceu porque eu recebi no gabinete muitos cabeleireiros, manicures, pedicures preocupados com o salão deles que não estavam regularizados, com medo da vigilância sanitária, e vinha aqui pedir para o vereador quebrar um galho e tal, aquela coisa meio ilegal, né? E eu falei, não é assim que funciona, porque vocês não criam, então, uma associação que possa fazer uma interface com a diretoria de fiscalização, com a vigilância sanitária, para eles ensinarem como é que faz, você poder explicar para o seu associado e todo mundo entrar, ficar dentro da lei e funcionar direitinho. E nasceu assim esse trabalho. Recentemente nós tivemos agora uma palestra com uma participação intensa de profissionais aqui na Câmara com uma farmacêutica que trabalha na vigilância sanitária, explicando como é que deve ser a manipulação dos produtos de beleza no salão. Então isso foi uma iniciativa que deu muito certo e tirou o medo, né? As pessoas não precisam ficar se escondendo e fazendo coisa errada para trabalhar. Eu acho que não é nem digno isso, né? Vamos se organizar e tentar falar, tentar conversar, e o poder público está aberto a isso. O poder público não está querendo só fiscalizar e multar. Então, esse tipo de iniciativa é muito satisfatória, muito gratificante, porque a gente vê que tem meios de se resolver o problema, que não precisa nem investimento de dinheiro nisso, era só organização e comunicação.
Uma outra coisa importante que você tem trabalhado aqui em Jacareí é com a APAJAC, Associação de Pais dos Autistas de Jacareí. É um trabalho bastante importante, né? Esse foi um outro segmento que também nos procurou, que são os pais de autistas, né? Infelizmente, a cidade ainda não tem uma entidade com atendimento especializado para o autista, e o autismo é uma patologia bastante complicada, porque a criança, ela, por exemplo, em filas de espera, ela fica irritada, muitas vezes ela é agressiva. Nós não tínhamos uma política pública direcionada para esse atendimento e nem mesmo uma entidade para isso. Então as mães nos procuraram, a gente deu todo o apoio para fundar a associação. Hoje eu até trabalho como voluntário, né, como na assessoria jurídica da associação. E eu acho importante, assim, porque realmente eu me sensibilizei com essa causa. É uma patologia que realmente traz muita dificuldade para a família e que eles reunidos estão encontrando aí formas de resolver esse problema. Já tem parcerias com academias para hidroginástica de criança, o que não tinha em Jacareí, para atendimentos com psicólogos, então assistentes sociais. Então a gente está avançando muito nisso e só a união deles e a troca de informações já tem diminuído o problema deles na cidade. E foi baseado nisso que você resolveu, então, criar o Dia Municipal de Conscientização do Autismo, que é dia 2 de abril, né? Isso. Esse ano foi a primeira vez que nós comemoramos, né? Na verdade, é um dia para conscientizar exatamente por isso, porque o autismo é uma patologia bastante comum, né? Em que pese as pessoas não saberem disso, ela acontece bastante. No mundo tem mais criança autista do que criança com câncer, por exemplo. E nós fizemos esse projeto de lei a pedido da associação, não porque isso vai mudar a vida dos autistas, mas que pelo menos para uma vez por ano, todos os pais possam se reunir e sensibilizar a comunidade jacariense de que existem crianças autistas, que a gente precisa saber lidar com elas, receber elas, socializar elas para dar direitos iguais e qualidade de vida para a família e tal. Então é um passo simbólico, um ato simbólico, mas que foi de grande importância para esse movimento. E um outro grupo da cidade que também recebeu uma atenção especial são os capoeiristas de Jacareí. Então, isso foi bem curioso, assim, né? Eu não conhecia muito a capoeira, que hoje já é considerado uma prática, uma modalidade esportiva, inclusive nos Jogos Regionais, Jacareí ganhou medalha de ouro na capoeira. E é um esporte brasileiro, né? Fala da cultura brasileira e tal, mas hoje já é um esporte. E Jacareí eu não tinha noção, tem mais de 40 grupos de capoeira espalhados nos mais de 100 bairros da cidade. Grupos que não se falavam, não se interagiam. E eu fui procurado por líderes desse grupo para que se fosse reativada a Liga Jacariense de Capoeira. Nós conseguimos fazer isso, né, junto com esse apoio. E hoje, após a criação da Liga, eu tenho também apoiado e ajudado no trabalho de transformar esses grupos de capoeira em ONGs, né, em associações, porque eles têm uma importância cultural e social nas suas comunidades muito importante, porque é muito relevante, porque eles acabam tirando as crianças da rua, eles estimulam através da prática esportiva, tem uma questão cultural de aula da história afro-brasileira, e a questão também da musicalidade, né? Então, assim, é muito rico esses grupos de capoeira, e eles têm uma importância muito grande para suas comunidades como opção de lazer e cultura para as crianças em especial. Então, eu me identifiquei muito com esse trabalho e tem me dado muita satisfação de ajudá-los aí a desenvolver nos bairros de Jacareí. E uma outra associação que você também ajudou a criar e faz parte é a Associação dos Condutores Escolares do município. Sim, esse também é um grupo muito importante da cidade que não estava organizado, né? É um grupo de motoristas que transportam as crianças até as escolas. E os pais vão trabalhar e querem ter segurança disso. E nós não tínhamos uma padronização, nem uma identificação de quem são essas pessoas. Então, através da criação da Associação dos Condutores Escolares, eles criaram, então, um órgão que representam eles. E isso facilitou muito a interface da prefeitura, inclusive na fiscalização da qualidade dos carros, né, da segurança dos carros, criando um selo para identificar e o pai poder saber quem é quem. E também promovendo aí cursos de reciclagem, de direção defensiva e tal. Então, foi uma iniciativa bastante bacana e eles têm nos ajudado, inclusive, com sugestões relativas ao trânsito da cidade. Tal. Então, tem sido uma troca muito rica entre o poder público e a associação que nós ajudamos aí
a ser criada. Vereador, você tem uma ligação importante aqui na cidade com os jovens, com os adolescentes. Sim. E uma organização, uma entidade que você costuma também ter uma ligação importante e ajudar, são dos músicos da cidade, né? A Orquestra Sim. Jovem, a Orquestra Sinfônica aqui da cidade. A Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí, que é capitaneada aí pelo maestro Mauro Messias, aqui eu já deixo um abraço para ele, e o Mauro Júnior, seu filho também. Para mim é um dos principais projetos sociais da cidade, assim, hoje vinculado à Secretaria de Educação. Ela está sediada lá no Educa Mais do Jardim Paraíso, que é um bairro periférico da cidade, e ela faz um trabalho assim maravilhoso, né? Através da música erudita, ela recupera a vida de muitos jovens que não teriam perspectiva nenhuma, ensinando um ofício lindo que é a música. E com o passar dos anos, né, nós temos já o registro de jovens que foram até para o exterior estudar música, que já seguem a carreira musical, tocando em outras orquestras ou em casamentos, que criaram empresas musicais. Então, é uma satisfação muito grande. E a Orquestra Sinfônica Jovem hoje é um órgão da prefeitura. Nós, então, com o objetivo de ajudar que essa orquestra ainda tenha mais estrutura, nós, então, em parceria com os músicos e com o maestro, criamos o Instituto de Arte e Cultura Maestro Mauro Messias, que é como se fosse um órgão de auxílio da orquestra, que vai ter a função aí de buscar junto à iniciativa privada patrocínios, bolsas, intercâmbios internacionais, para que possamos ampliar ainda mais o atendimento. Hoje nós atendemos 140 crianças e temos o objetivo de chegar até 800 crianças, porque a demanda é muito grande, só que como é limitado, muitas pessoas ficam na fila de espera e tal. Uhum. Nós vemos que essa é uma saída. Eu acredito que o esporte e a música são duas ferramentas importantes para trazer o jovem para o caminho do bem, para as coisas boas, né? E eu acho que a orquestra faz muito bem esse papel. Bom, vereador, vou passar seus contatos para quem está em casa e quiser conversar e saber mais sobre o trabalho do vereador Edinho. O telefone do gabinete aqui na Câmara Municipal é o 3955-2205. Você ainda pode acompanhar o trabalho do vereador através do site www.edinhoguedes.com.br, enviar um e-mail para contato@edinhoguedes.com.br e ainda encontrar o vereador no Facebook, basta digitar Edinho Guedes, que já vai aparecer a página do vereador. Fora isso, vereador, encontrando você pela cidade, nos eventos, pode conversar, né? Sempre, sempre. Vereador é vereador 24 horas por dia, se não estivermos aqui na Câmara, em qualquer momento nós estamos à disposição da população. Bom, vereador, obrigada então por essa entrevista, para a gente conversar e numa próxima oportunidade a gente fala mais sobre o seu trabalho. Bacana, eu que agradeço, foi muito agradável a nossa conversa. Vocês de casa, obrigada pela sua companhia, até o próximo programa.